Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar nessa sequência, o cientista espiritual André Luiz. Esses dias eu tenho lido parte que está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo sobre vampirismo espiritual. Ele vai falar sobre esse capítulo, Vampirismo Espiritual, capítulo 15 do livro Evolução em Dois Mundos, livro da Federação Espírita Brasileira. O André Luiz escreve, o Chico Xavier e o Valdo Vieira tem participação também nesse trabalho. Hoje a lição número 415 é parasitismo e reencarnação. Foi assim que o André Luiz vai falando. Ele vai falando sobre parasitismo, começou comparando como é dos reinos inferiores, porque é bem estudado, as alterações que sofre do parasita, que sofre do hospedeiro. Ele vai também chamando a atenção às alterações que sofre no espírito desencarnado e no encarnado, e ele vai falando isso. E esse parasitismo e reencarnação. A reencarnação, às vezes, vai ser a única solução para resolver esse problema, quando, às vezes, toma grandes gravidades. Ele diz, na ocorrência dessas ordens, quando a decomposição das vestimentas carnal, ele está falando, como houve no capítulo anterior, falando o sujeito altera o seu perispírito. Não basta consumar o resgate preciso, não tira só isso. Vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, por isso que estão lá juntos, tão unidos, a frequência dos dois é tão grande. Como o parasita, o espírito vai dominando, vai impondo a ideia dele, mas vai impondo porque o outro também foi deixando. Caindo além túmulo, em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesados e atenuados e agravados, promove a reencarnação daquele espírito que, em seu primeiro lugar, merece tal recurso. E executando o projeto de retorno do beneficiário, a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, ou seja, quando vem do mundo espiritual para reencarnar aqui, sofre a mulher indiciada por seus débitos a gravidez respectiva, assédio de forças obscuras que em muitas ocasiões se lhe implantam no vaso genésico por simbiose ou influencia o feto, em gestações estabelecendo desde essa hora inicial nova existência, ligações fluídicas por meio de tecido do corpo em formação, pelos quais a entidade que reencarna a partir da infância continua enlaçada aos companheiros e aos companheiros menos infelizes, que integra com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Às vezes vem influência, a criança vai trazer uma obsessão que vem do outro lado. Vai desde o momento que está sendo gestado, ele já está, porque depende da situação. E, embora o André Luiz vai falar lá atrás, então, no livro Missionário da Luz, ele vai mostrar na gravidez como é que isso pode acontecer e essa proteção que tem para o feto, a proteção. Ele vai falar desse livro, no livro Missionário da Luz. Mas ele diz que tem casos que a obsessão já nasce, o espírito já vem com a obsessão, continua acompanhado. Olha, às vezes a obsessão, às vezes milenares. Desenvolvendo-lhe, então, a meninice, cresce, restitui-se e retorna à juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, as influências constantes dos assediantes, até que, frequentemente, por intermédio de uniões conjugais, em que a aprovação emoldura o amor e em circunstâncias difíceis do destino, lhe ofereça novo corpo na terra, para que, como os filhos do seu sangue e do seu coração, lhe devolva a moeda da renúncia dos bens que lhe deve desde o passado próximo remoto. Às vezes vem essa ligação que só vai resolver quando a própria mãe fica grávida desse ser que está perturbando, para começar a lhe aliviar.
Olha que ela vai ficar grávida do obsessor para se ver livre dessas mazelas. Então, os fatos, vamos observar situações quase idênticas a que são provocadas pelos parasitas heterocêdicos. Portanto, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atua muitos deles a feição de tripanossomas. Ele volta de novo a falar de tripanossoma, que o André Luiz conhece isso como ninguém, porque ele era o Carlos Chagas. O Carlos Chagas estudou os tripanossomas. A doença de Chagas foi estudada por ele e é provocada pelo tripanossoma cruz. Tornando os filhos de sua vítima, a fim deles próprios, por hospedeiro intermediário das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou os hospedeiros definitivos, inoculando-lhe perigoso fluidos sutis com que lhe infernizam a alma, muitas vezes até a ocasião da própria morte. Você veja, esse capítulo é muito interessante isso que ele está falando, porque ele vai falar da reencarnação, às vezes, de espíritos que estão ligados. Por exemplo, tipo ovoide, às vezes ele vai reencarnar com aquela ligação e só vai se libertar da ligação na reencarnação. Às vezes aquela mãe que está com aquele espírito perturbando, ela vai sentir aliviada na hora que nasce o obsessor. Você vê que coisa interessante, como é que, às vezes, essa ligação, lógico, isso foi bem analisada, fez tudo, e às vezes, a bênção da reencarnação. Olha como a reencarnação, ainda os cientistas, são pouquíssimos que estão se interessando para estudar o assunto. Quando for estudar, vão ficar impressionados. Só Ian Steve deixou 3.200 casos de reencarnação bem estudada. O Benagir deixou mais de 2.000 casos de reencarnação estudada. Aqui o nosso Hernani Guimarães deixou vários casos estudados. Tem outros grupos que estudou, mas talvez o Benagir, talvez não, com certeza, o Benagir e o M. Steve nos Estados Unidos, o Benagir da Índia, foram os dois que mais estudaram. Estudaram, que eu estou dizendo, cientificamente, que eles eram cientistas, eram professores de universidades, e eles fazem o trabalho desse, que se você se interessa, veja, leia os trabalhos de Ian Steve sobre reencarnação. Você vai ficar impressionado com a quantidade de material que ele deixou. Até o próximo encontro nosso.